Olá, irmãos, paz e cruz. Eu sou a irmã Décia, membro consagrada da Comunidade Católica Nascidos da Cruz. Nós estamos em missão em Mulugu do Morro, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. E neste mês da Bíblia está sendo apresentado para nós um projeto chamado Histórias da Bíblia. E eu fui convidada para falar um pouco sobre alguns personagens da Bíblia. Mas antes disso, antes de vocês saberem quem são, nós vamos invocar sobre nós a presença da Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal da nossa salvação. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós falamos em Bíblia, falamos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, nós sempre precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para nos dar entendimento. O entendimento da palavra, aquilo que Deus quer falar conosco, o entendimento para podermos trilhar neste caminho também de intimidade com o Senhor, porque Ele fala conosco, espera de nós também uma resposta, porque nós somos o seu povo e o seu rebanho, amém? Vamos lá partilhar um pouquinho sobre o que nos foi proposto dentro do projeto Histórias da Bíblia para nós neste dia. Nós vamos falar sobre os livros históricos, que é composto por livro de Josué, o livro dos Juízes, o livro de Ruth, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, o livro das Crônicas, também tem o primeiro livro e o segundo livro das Crônicas, o livro de Esdras, de Neemias, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Esté e o primeiro e segundo Macabeus. Estes livros compõem os livros históricos, que retratam a história do povo de Deus na Terra Prometida e também no exílio, que é quando eles saem da Terra Prometida. Mas para assim, saber mais dessa parte, vocês precisam ler a Bíblia, certo? Para conhecer a história bonita e bela do povo de Deus neste processo. De forma particular, hoje nós vamos dar destaque para o primeiro e segundo livro de Samuel e o primeiro e segundo livro dos Reis. Por quê? Como eu dizia lá no início, nós vamos falar de alguns personagens bíblicos e o nosso primeiro personagem é Samuel. E o primeiro livro de Samuel já começa narrando a história de Ana. Ana, que é casada com Eucana e que é estéril. E naquele tempo, assim, no Antigo Testamento, as mulheres estéreis eram muito infelizes, porque eram tratadas como se fossem amaldiçoadas. Mas também os homens podiam casar com outras mulheres. Então, seu esposo ele tinha outra mulher. E esta mulher teve filhos e humilhava Ana. Então, era uma dor muito profunda que Ana trazia no seu coração e Ana era uma mulher temente a Deus. Então, vai narrar ali que Ana vai ao templo e vai chorar as suas dores, as suas humilhações na presença do Senhor. E ela faz ali um voto com o Senhor. Ela diz para o Senhor que se o Senhor olhar para ela, olhar para a sua dor, olhar para a sua humilhação, lhe dando um filho, que este filho seria consagrado ao Senhor. Ela não ficaria com ele. Ela entregaria ao Senhor como a sua melhor oferta. E assim acontece. Ana fica grávida de Samuel e logo assim que ele é desmamado, ela vai apresentar no templo e deixa ele no templo junto com o sacerdote Eli. Então, Samuel ele vai crescer ali a serviço do templo do Senhor. E é justamente neste período ali que ele vai crescendo, vai sendo educado por Eli nas coisas sagradas, que acontece a sua vocação. Deus chama Samuel. Deus chama Samuel a ser profeta. E o que é o profeta? É aquele homem que fala segundo a voz de Deus. O profeta é a boca de Deus para o seu povo. E é interessante porque quando Samuel ainda jovenzinho, Deus chama Samuel, Samuel. Ele não conhecia a voz do Senhor, então ele pensava que era Eli. E ele vai lá correndo, pergunta a Eli se ele o chamou e ele disse que não. Acontece uma segunda vez, ele entende que é Deus que está chamando Samuel. E ele diz, olha, se você escutar mais uma vez, você vai responder. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. E assim Samuel fez, e Deus se revela a Samuel, chamando ele justamente a esta profecia, a esta ação no meio do seu povo. E Samuel é este profeta assim, todo voltado para o Senhor, é um profeta que teme a Deus. Dentro desta missão de Samuel, de ser boca de Deus,
Deus dá outra missão a Samuel, porque o povo de Deus decide que quer um rei. Deus escolhe Saul como rei. E a história de Saul, ela começa assim a ser narrada e vai sendo conduzida desde o capítulo 9 até o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Saul, ele no início assim obedece à voz de Deus, vai se desenvolvendo, vai conquistando algumas vitórias, mas Saul acaba desobedecendo a Deus. Saul acaba rejeitando a palavra do Senhor, a ordem que Deus tinha dado. Por isso Deus rejeita Saul como rei. Porque Deus vai dizer para Saul, por meio do profeta Samuel, que ele não quer sacrifício, não lhe agrada sacrifício, o que lhe agrada é a obediência. Fica com essa, viu? Segura a dica, o que agrada a Deus é a obediência à sua voz. Deus enviou Samuel à casa de Davi, porque ele escolheu este jovem rapaz para ser rei. Então ali, a partir do capítulo 16, nós vamos contemplar, você vai ler, eu acredito que você vai lá conferir, porque você vai querer conhecer mais profundamente. No capítulo 16, você vai ali encontrar a narração da unção de Davi. Só, queridos, Deus unge Davi. Deus escolhe Davi como rei, mas Davi só vai assumir o reinado depois da morte de Saul. Porque para isso Davi vai sendo treinado. Davi é poeta, Davi é pastor de ovelhas, Davi é músico, Davi se torna um valente guerreiro, porque assim ele será um homem segundo o coração de Deus. E vai ali sendo aliado a Saul, à frente das guerras, e vence e começa assim a vencer, a ter muitas vitórias. E como não destacar aqui uma das grandes vitórias de Davi, que foi contra o gigante Golias. Davi, lá na sua pequenez, mata o gigante Golias. E a fama de Davi vai se espalhando. E acontece o que, meus irmãos? Saul fica com inveja de Davi e tenta matar Davi de todas as formas. Mas Davi, ali, recebeu o Espírito do Senhor. Não faz mal contra Saul. Continua temendo a Deus e continua respeitando Saul enquanto rei. Por isso ele foge, por isso Deus dá ali formas, o filho de Saul ajuda ele a fugir. E ele tem um plano dizer para Saul, olha só, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Então a bondade do coração de Davi vai crescendo e vai contagiando as pessoas, vai contagiando o povo. É tanto que quando Saul morre, Davi assume o reinado. E Davi vai reinando, primeiro ali sobre Judá, reina 7 anos sobre Judá, depois ele reina sobre todo Israel. Seu reinado durou 40 anos, com muitas vitórias, com muitas experiências fortes, né, do poder, da confiança, da dependência em Deus. Mas Saul é também homem, pecador. Então ele acaba também cometendo pecado, sendo vencido pela sua fraqueza. E um assim que a gente costuma bem destacar para ter como exemplo, né, da nossa conversão é o adultério de Davi com Betsabé e planejar a morte de Urias. Só que diante desta realidade, quando ele é alertado pelo profeta Natan, Davi chora, Davi se arrepende. E eis a grande diferença de Davi, porque ele se arrepende do seu pecado. E nós vamos experimentar, contemplar isso aonde? No Salmo 50 ou 51, depende da tradução, quando Davi ele se coloca como um pecador, mas ele se coloca como alguém que se arrepende, um homem de coração contrito. Então Deus continua olhando com benevolência para Davi. O pune diante dos seus pecados, porque todo pecado tem consequência, então é preciso correção, é preciso conversão, mas ele continua sendo este rei na presença do Senhor. E vai ali, casou-se depois, né, com Betsabé e teve Salomão. Primeiro teve um filho que morreu, depois teve Salomão. E Salomão será o seu sucessor no reinado. E o importante destacar, logo assim, nos primeiros passos de Salomão como rei, é a prece que ele faz ao Senhor pedindo sabedoria para poder governar. E essa oração agrada ao coração de Deus e Deus concede muito mais a Salomão do que a sabedoria. Ele faz Salomão um homem muito sábio, mas concede também muitas riquezas a Salomão. Salomão, no princípio, ele vai reinando ali nos passos do seu pai Davi. Temente a Deus,
Outro ponto interessante da sabedoria de Salomão, quando ele é apresentado duas mulheres e um bebê. E uma grita é meu filho, a outra grita é meu filho. E Salomão, para poder discernir quem é a mãe verdadeira, diz, corta o menino no meio. E uma dizia, pode cortar, nem para mim nem para ela. E a outra dizia, não, entrega, pode entregar o menino. E eles, essa é a mãe verdadeira, pode entregar o menino para ela. E essa sabedoria de Salomão vai assim sendo conhecida por todos os povos. Inclusive a rainha de Sabá vai visitar Salomão e fica impressionada com a sua sabedoria, com a sua riqueza. Mas Salomão, lá ali chegando, mais na sua velhice, se afastou da fonte da sabedoria que é Deus. Porque ele foi adquirindo várias mulheres, inclusive mulheres que adoravam outros deuses. E Salomão foi erguendo altares para estes deuses, que desagradou o coração de Deus. Então, o que começou ali na obediência, na fidelidade, se acabou encerrando na infidelidade. Olha de novo a importância da obediência, à voz de Deus e do esforço da nossa conversão. Amém? Passando por Salomão, agora nós vamos para o profeta Elias, que também a sua história se encontra no primeiro livro dos Reis. O profeta Elias é conhecido como profeta do fogo. Já ouviu esse termo por aí? Pois é, começou lá com o profeta Elias. Era um profeta temente a Deus, era um profeta que agradava o coração de Deus, era um profeta ousado, destemido, que falava em favor de Deus, em favor daquilo que eram os desígnios de Deus para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, vocês vão contemplar isso lendo a Bíblia. A história é marcada pela fidelidade de Deus, pela infidelidade do povo, pelo povo que se afasta, pelo povo que retoma. O profeta Elias tem uma grande missão, porque ele vai denunciar que está acontecendo uma grande idolatria no meio do povo de Israel. Estão adorando Deus Baal. E ele se coloca ali no desafio diante dos profetas de Baal e diz, tentando lembrar o povo de Israel quem é de verdade o seu Deus. Se o profeta de vocês, se o Deus de vocês, fazer queimar o sacrifício que nós vamos aqui ofertar, eles ergueram o altar e colocaram uma vítima ali para ser oferecida. Se ele fazer descer fogo, Baal é o Deus verdadeiro. Se ele não fazer descer fogo, e o Deus verdadeiro, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, fazer descer fogo, este é o Deus verdadeiro, beleza? E assim acontece. Nessa disputa, Baal não responde nada, porque é um Deus mudo, é um falso Deus, né? Um Deus criado pelo povo, por mãos humanas, então não pode responder. E é aí que Elias, ao clamar, ao invocar ao Deus Todo-Poderoso que se revele, que resgate o seu povo do engano, Deus manda descer fogo do céu, queima o sacrifício. Mas acontece algo interessante, porque ali os profetas de Baal são vencidos, são mortos e Elias sai perseguido. E ao ser perseguido porque querem matar ele vai para o Monte Horebe. E ali Elias vive uma grande experiência da presença de Deus. E então assim que ele vai dizer, o zelo pelo Senhor me consome. Querem me tirar a vida. E ele experimenta Deus passar na brisa. Você vai lá depois conferir no primeiro livro dos Reis. Essa experiência de Elias no Monte Horebe. Deus que passa numa suave brisa, consolando o coração de Elias, mas continuando a enviar Elias em missão. Até que chega a hora de Elias ser arrebatado ao céu. Mas antes dele ser arrebatado ao céu, tem uma pessoinha ali que caminha ao seu lado, que não deseja menos do que ser como o profeta Elias, que é Eliseu. Eliseu era um discípulo de Elias. E ele diz, profeta Elias, me dá a tua capa. Eu quero a porção dobrada do teu espírito, porque Eliseu não queria ser um profeta qualquer. Ele queria ser um profeta na altura de Elias, que foi um grande profeta, que agiu ali em favor da viúva de Sarepta, que orou e o menino voltou a viver, o menino que tinha morrido. Então, tantos benefícios
fez Elias ali em meio ao povo e Eliseu diz, eu quero ser assim também. E é concedido a Eliseu a capa de Elias e ele vê Elias ser arrebatado ao céu. Nós vamos escutar no Novo Testamento falar sobre o profeta Elias lá na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Você também é convidado depois a procurar o episódio da transfiguração do Senhor Jesus, que você vai ver que cita lá o profeta Elias. E já vamos falando de Eliseu. Lembra que eu falei no início dos personagens? Nós falamos de Samuel, falamos de Saul, Davi, Salomão, Elias e agora vamos falar um pouquinho de Eliseu, que foi este grande profeta. Por meio da capa ali de Elias, do manto de Elias, cheio do Espírito do Senhor, Eliseu também foi um profeta ousado. Um profeta por meio do qual Deus também falou e fez prodígios no meio do seu povo. Então, Eliseu, diante da espécie da viúva que estava ali com seu coração aflito, tinha 2 filhos, o marido tinha morrido, eles estavam com dificuldades e ela com medo dos filhos dela serem levados para serem escravos, roga a Eliseu e Eliseu realiza ali o milagre, proclamando que na casa dela não mais vai faltar azeite. Pois ele vai até uma mulher estéril, dizer que ela vai ter um filho. Passa anos, irmãos, quando Eliseu ficar sabendo o menino teve uma dor de cabeça forte e morreu, Eliseu vai lá, ora e o menino torna a viver. Então, um profeta ousado, um profeta disponível para a ação de Deus. E como não destacarmos a cura de Naamã. Naamã, o sírio, que era leproso, e na ida, na busca, está lá no 2º livro dos Reis. Tanto o arrebatamento de Elias, quanto a ação profética de Eliseu. Naamã vai ao encontro de Eliseu. Mas Eliseu não vai ao encontro de Naamã. Eliseu manda um recado. Vai banhar-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã não entende, fica meio ali confuso, mas depois obedece e fica curado. Então, essa é a beleza da obediência, da doação, da escuta. Enquanto homens fracos, homens que se deixam vencer pela força do temor da presença do Senhor. Pela força deste Deus poderoso que se revela sempre em favor do seu povo. Mas nós contemplamos que aqueles que se afastam, que são infiéis, mas que não se arrependem, infelizmente, o fim é meio trágico, né? Por isso, a lição destes homens para nós é justamente essa. Sempre voltarmos arrependidos diante dos nossos pecados, motivados pela sua graça, porque é um Deus fiel. É um Deus agindo em favor do seu povo. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado e desejo que você assim queira conhecer muito mais. Então, confere lá no 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro dos Reis, 2º livro dos Reis, esta ação poderosa de Deus por meio dos seus. É isso aí, irmãos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, acompanhar os próximos vídeos e divulgue. Outras pessoas precisam conhecer mais sobre as histórias da Bíblia. Deus abençoe!